Amados amigos e irmãos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver assim o tempo em que estamos vivendo e poder compreender a vida do rei Davi e como se refletiu nele Cristo e todo o programa que Cristo realizaria. Para isso quero ler em 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 em diante. Versículo 8 em diante, onde disse: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Tacmoni, o principal dos capitães, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que matou 800 homens em uma ocasião. Seria valente? Depois deste, Eleazar, filho de Dodó, o Auita, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido ali para a batalha. E se havia os homens de Israel, se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou, e a sua mão ficou pegada à espada. Naquele dia, o Senhor deu grande vitória, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. Ou seja, se foi em pós de quem? Deste valente de Davi, Eleazar, filho de Dodó, o qual lutou e até a espada grudou em sua mão, se fez uma com a sua mão. E o povo diz que se foi, voltou atrás dele para recolher o botim de todas aquelas pessoas que este valente de Davi tinha vencido. Depois destes, foi Samá, filho de Agé, o Ararita. Este foi o terceiro dos valentes, dos 3 primeiros ou principais valentes. Os filisteus tinham se reunido onde havia um pequeno terreno cheio de terra, de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele terreno e os defendeu. E matou os filisteus, e Jeová deu uma grande vitória, um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus estava no vale de Refaim. Davi então estava num lugar forte, e havia em Belém uma guarnição dos filisteus. E Davi disse com desejo: quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta? Então os 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus
e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta. E tomaram e trouxeram a Davi. Mas ele não quis beber, mas que derramou perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que eu faça tal. Beberia eu o sangue dos valentes que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Os 3 valentes fizeram isto. E Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, foi os principais dos 30 valentes. Este lançou sua lança contra 300 a quem os matou, e ganhou nome entre os 3. Ele era o mais nobre dentre os 30, pois era primeiro, não, mas do seu chefe não igualou os 3 primeiros. Mas não igualou aos 3 primeiros, ou seja, não se igualou a Josebe, Basebete, que era Adino, o Esnita, nem se igualou a Eleazar, filho de Dodó, e nem se igualou também a Samá, filho de Agé, Ararita. Nosso tema é o mistério da fé dos valentes do filho de Davi. Podem sentar-se, tenham a bondade. Quantos valentes tinha Davi? Quantos eram, Miguel? Talvez não sei se... Não, mas os valentes que eram 37, está no capítulo 39, versículo 23 de 2 Samuel. E entre os 37 houve os 3 principais. Depois desses 3 principais, dentre os outros 34, houve principais sobre os que estavam como valentes do rei Davi. Encontramos que um deles esteve sobre 30 valentes. E agora, vejam vocês como Davi tinha seu exército. Mas dentre todo o seu exército e dentre todo o seu povo, houve 37 valentes. E entre os 37 valentes, houve uns que se sobressaíram mais que outros. E os mais que se sobressaíram foram 3, os 3 principais, que tiveram uma bênção muito grande de estarem lutando ao lado de Davi, braço a braço com Davi, reconhecendo a unção de Deus que estava no rei Davi. Assim também reconheceram os outros valentes. Ou seja, os 37 valentes reconheceram a unção de Deus. Reconheceram que o Espírito de Deus estava no rei Davi. Eles sabiam que Deus o tinha ungido para ser rei sobre o povo hebreu. O profeta Samuel tinha ido à casa de Jessé fazia muitos anos e tinha ungido a Davi como rei sobre Israel. E porquanto, vejam vocês, Deus estava usando o profeta Samuel, por meio do profeta Samuel, vejam vocês, foi colocado azeite, a botija de azeite foi derramada sobre o jovem pastor de ovelhas, Davi, um jovem conforme o coração de Deus. Vejam como devemos conhecer quem é Davi e como veio à cena para ser o rei de Israel. Vejam, encontramos que quando Deus rejeitou
a Saul para ser rei sobre Israel, mesmo que já levasse 2 anos reinando, pelo menos, encontramos que, porquanto realizou um trabalho que não correspondia a ele, a de oferecer sacrifício a Deus, o qual correspondia a Samuel, e ele havia dito que vinha para fazer esse trabalho. Agora encontramos que foi rejeitado por Deus para ser rei e seu reino ser para sempre. Vejam como diz aqui, diz, no capítulo 3, versículo 11 em diante de 1 de Samuel, diz, então Samuel disse, que fizeste? E Saul respondeu, porquanto via que o povo se espalhava e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus tinham se juntado em Mimas, eu disse, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e eu ainda não implorei o favor de Jeová. E constrangi-me e ofereci o holocausto. Me esforcei, pois eu ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, loucamente fizeste, não guardando o mandamento de Jeová teu Deus que havia te ordenado, pois agora Jeová teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E o que significava isso? Que o glorioso reino milenial não seria Cristo se sentando sobre o trono de Davi, mas sobre o trono de quem? De Saul. E Cristo, em sua primeira vinda, não teria vindo por meio da descendência de Davi, mas por meio de quem? Da descendência de quem? De Saul. Vejam toda a bênção que perdeu com esta ação, o rei Saul. Mas agora o teu reino não será duradouro. Por isso foi que logo passou o reino às mãos de Davi. Disse mais, mas agora teu reino não será duradouro. Jeová buscou um varão conforme o seu coração. Seguramente, quando soube que Deus tinha buscado um varão conforme o seu coração, estava desejoso de encontrá-lo. Para quê? Para matá-lo. Para que Deus não pudesse reinar por meio desse varão conforme o coração de Deus, mas que tivesse que seguir usando a Saul. E, em vez de dizer, pois eu quero conhecer este varão para lhe ajudar em tudo, para que ele reine e eu melhor ser seu ajudante. Mas não pensou nesta forma. Porque há pessoas que estão fazendo um trabalho para Deus e não o fazem corretamente. Também não querem que venha uma pessoa e o faça para Deus. E bloqueiam o trabalho da outra pessoa. Mas não deve ser assim. Melhor, deve dizer, venham mais pessoas, para que trabalhemos juntos e façamos toda a obra de Deus. Jeová tinha buscado um varão conforme o seu coração, o qual Jeová designou para que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que Jeová te ordenou. Agora vejam como esse erro de Saul lhe ocasionou perder para ele e para toda a sua descendência o reino sobre o povo hebreu. E o trono de Saul não seria recordado, nem seria estabelecido, mas o trono de Davi. E agora vejam vocês como, quando chegou o tempo para Deus ungir o que seria rei sobre o povo hebreu, vejam vocês, enviou o profeta Samuel para que o ungisse com o azeite da botija.
que é tipo e figura do Espírito Santo. Dijo Jehová a Samuel, Disse Jeová a Samuel: "¿Cuándo llorarás até a Saúl, quando chorarás a Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Samuel amaba mucho Samuel amava muito a y Saul lloraba delante de Dios. e chorava diante de Deus, talvez procurando Una oportunidad uma oportunidade ou pedindo a Deus misericórdia para Saul. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, a Deus não agradou que Samuel continuasse chorando por Saul. Saúl fue un rey Saul foi um rei conforme o coração do povo. y por eso E por isso, vejam vocês, todo el problema que trajo todo o problema que trouxe para o povo hebreu. Mesmo que Deus o usou em muitas ocasiões, mas era um rei não conforme o coração de Deus, mas conforme o coração do povo. los pueblos querían. Como os povos queriam, um homem grande, de boa aparência, um bom guerreiro, mas vejam vocês, No era conforme. não era conforme o coração de Deus. Le dice Dios Disse Deus a Samuel, a Samuel: "Llena tu cuerno de aceite enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, de Belén, porque de sus hijos o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Agora vejam, Samuel já havia dito que Deus havia provisto de um varão conforme o coração de Deus, mas não sabia de qué tribu de que tribo nem de que família era ese varón. esse varão. Mas já tinha a revelação de que Deus tinha buscado outro homem. Por quê? Porque cuando Dios termina Porque con quando una Deus persona, termina com uma pessoa, Ele tem outro para continuar, para continuar com o porque la outro. obra de Dios Porque a obra de Deus, ninguém a lança a perder. Agora, uma pessoa pode perder a bênção que Deus dá, mas esta bênção passará a outra pessoa. y ahora vean ustedes E agora vejam vocês como Dios se había provisto Deus tinha provisto de outro homem, de un hijo de Isaí. de um filho de Jessé. Mas vejam, não diz Samuel, a Samuel ¿cuál de los hijos de qual Isaí? dos filhos de Jessé, nem disse o nome tão pouco, nem lhe disse se é o mais velho ou o mais novo. E agora, Ya con esta revelación já com esta revelação de que seria de Belén de Judea, de Belém da Judeia, e seria filho de Jessé, eso bastaba. com isso bastava. Hasta ahí, Até aí tinha luz. en cuanto a quién Quanto a quem seria, se quem se sentaria no trono do reino de Deus no meio do povo hebreu. no podía Dios darle más. Deus não podia lhe dar mais luz para que ninguém soubesse quem era. ¿Cuál era el nombre? Qual era o nome desta pessoa? Ustedes saben que el Vocês diablo sabem trata que o de diabo trata de destruir o instrumento que Deus tem para cada era ou para cada dispensação. Tratou de destruir a Moisés, tratou de matar a Cristo também, e assim por diante encontramos que sempre tratou de destruir os instrumentos de Deus. Vejam vocês como perseguiu e matou os apóstolos, exceto o apóstolo São João, ao qual tratou também de matar jogando em uma panela ou uma caldeira de azeite fervendo. Así trataron de matar Assim trataram de matar a João, o apóstolo. el diablo por O diabo por meio de instrumentos de pessoas que eram usadas pelo diabo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês lo que sucede aquí. o Y que dijo acontece aqui. E disse Samuel: como irei eu? Samuel, lo supiera, Se Saul soubesse, me mataria. Agora vejam, Samuel, quando diz isto, que conoce, é porque conhece Saul. sabe hasta dónde Sabe até onde Saúl, Saul pode chegar. Vejam até onde pode chegar uno que ha sido desechado um por que foi rejeitado por Deus. Pode chegar até o crime. No fue eso lo que sucedió Não foi isso que aconteceu con Caín. com Caim? El sacrificio, la ofrenda O que ofreció sacrifício, a oferta que Caim ofereceu a Deus foi desprezada, rejeitada. Caín, y vean, llegó hasta E vejam, chegou até ao crime, porque a de Abel foi aceita por Deus e a de Caim foi rejeitada. y ahora Saúl E agora Samuel sabe até onde pode chegar Saul. no trató de matar Não tentou matar também a Davi? ahora. Agora, Miren ustedes, sigue diciendo, vejam vocês, segue dizendo. Jehová respondió, Jeová respondeu: toma contigo uma bezerra em tuas mãos e diz: ofrecer el sacrificio vim a Jehová, oferecer sacrifício a Jeová. llama a Isaí al sacrificio, Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te ensinarei o que has de y fazer. me ungirás
e me ungirás a quem eu te disser. Agora, Samuel não sabia qual era o eleito de Deus. Ele respondeu, vamos ver. Fez, pois, Samuel como lhe disse Jeová. Logo que ele chegou a Belém, os anciãos da cidade saíram a recebê-lo com medo. Por quê? Porque eles sabiam que se Samuel viesse para trazer juízo ou maldição sobre Belém, isso aconteceria. E agora perguntam, e disseram, é de paz a tua vinda? Respondeu, sim, vim sacrificar a Jeová. Se encheram de alegria em seguida as pessoas de Belém da Judeia. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E aconteceu que quando eles vieram, ele viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe era o mais velho. E era uma pessoa alta, o qual talvez se parecia um pouco com Saul, no alto que era e forte, e pensou, bom, quem Deus tem para ser rei é grande e forte, assim que este é o ungido de Jeová. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando um profeta não tem a revelação de Deus sobre certo assunto, se fala sobre esse assunto, pode dizer algo que não é. Mas isso não significa que está equivocado totalmente. E isso também não significa que outra pessoa o pode criticar, porque se verá em problemas com Deus. Agora aqui, aparentemente, se equivocou Samuel. Mas ele não tinha luz de qual dos filhos seria quem ele ungiria, mas sabia que era um dos filhos de Jessé. Assim que não criticamos a Samuel. E Jeová respondeu a Samuel, não olhes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, parece que era bem grande, e sua aparência parece que era bem atrativo, nem o grande da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, ou seja, o exterior, o que é visível à vista humana. Porém, Jeová olha o coração, a alma, ou seja, a parte interior. Não o corpo físico nem o espírito, mas a alma da pessoa. E também ele julga conforme o coração. E Deus tinha revelado a Samuel que seria um homem, um varão, conforme a quê? O coração de Deus. O coração deste homem era conforme o quê? O coração de Deus. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Aqui Samuel já diz, aqui parece que a coisa não é o que meus olhos possam ver e pensar que é correto, mas quem Deus escolheu. E Deus, porquanto não olha o exterior, mas que olha o coração, a alma da pessoa, aqui eu terei que esperar então que ele me diga qual é. E agora diz,
a este também não escolheu. Então Jessé fez passar a Sama, porém ele disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Então disse Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, estes teus filhos, porque não aparecia mais nenhum? E Jessé, ele respondeu, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas, era um pastor. E disse Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha aqui. Enviou, pois, a chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse Jeová, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Jeová veio sobre Davi. Se levantou logo Samuel e voltou a Ramá. Agora vejam vocês como um que não aparecia no quadro quando estavam ali os 7 filhos de Jessé, seria quem apareceria no quadro e seria ungido para rei de Israel. Vocês sabem a história da descendência ou da ascendência de Davi? Não da descendência, a não ser da ascendência. Quando vamos buscar para cima de onde vem Davi, vejam aqui está, diz no capítulo 12 de 1 de Crônicas, diz, esses são os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 lhe nasceram da filha de Suá, cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos de Jeová, pelo que o matou. Ou seja, Jeová o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e Zerá. E todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Errom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri, vamos ver. E os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acã, o que perturbou a Israel, porque pecou no anátema. Azarias foi filho de Etã. Os filhos que nasceram a Esrom, Jeramel, Rão, Quelubai, Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E é óbvio, Jessé gerou entre seus filhos a Davi como o menor de todos. Agora, nesta passagem, nos disse que Davi era o 7º. Mas vejam vocês, realmente, quando foi ungido por Samuel, disse que Davi era o 8º. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, o segundo Abinadab,
Simeia o terceiro, o quarto Natanael, o quinto Radaí, o sexto Osem, o sétimo Davi. Há um aqui que falta, dos quais Seruia e Abigail, ou seja, que Davi teve duas irmãs. Os filhos de Sárbia foram três, Abisai, Joabe e Azael. Estes eram também dos valentes do rei Davi. Abigail, a outra irmã, deu à luz a Amasa, cujo pai foi Jeter, ismaelita. E Amasa era também um oficial do exército de Davi. Ou seja, que eram o quê? Sobrinhos de Davi. Estes oficiais também do exército de Davi. E agora vejam vocês como Davi veio por meio desta descendência de Judá. E quando subimos para Judá, encontramos que de Judá nasceram dois filhos que foram por meio de Tamar, sua nora, e foram Pérez e Zera. E da linha de Pérez foi que veio a linha ou a ascendência de Davi. E agora vejam, esta mulher, Tamar, era uma gentia. E antes de Tamar, vejam vocês, vamos ver, ou depois de Tamar, em certo lugar, encontramos que um desta linha se casou com uma mulher chamada Raabe, de Jericó. Era, Miguel? De Jericó, que foi a que se casou com Salmão. E vejam vocês como esta linha, aqui está, São Mateus capítulo 1, versículos, vamos ver, versículo 4 em diante, se quiserem, ou versículo, vamos começar no versículo 1, para que assim tenha o quadro completo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. E Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, e Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, ou seja que a mãe de Boaz é Raabe, aquela gentia de Jericó que não tinha muito boa fama, mas vejam vocês, ficou do lado do povo hebreu, cuidou, guardou aqueles espias e entrou no pacto divino. E sua vida foi corrigida e se tornou parte do povo hebreu. E veio a ser, vamos ver aqui. Vamos ver se foi bisavó ou avó de Davi. De Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Vamos ver aqui como podemos ver aqui. Jessé gerou o rei Davi. Vamos ver. Obed foi avô de Davi. Boaz
bisabuelo de foi bisavô David. de Davi. Y Salmón fue E Salmão tatarabuelo, que le llaman. foi tataravô, é que chamam, tataravô de Davi, de Salmão. E, consequentemente, Raabe foi a tataravó do rei Davi. Y si seguimos hacia arriba, E se continuarmos para cima, vamos ver, Tamar foi a tatara, por aí a avó, ou não sei como se chamaria. hay que seguir. É preciso continuar até chegar aí. Y diríamos, E vamos a ver diríamos, vamos ver aqui, aquí, uno, 1, dos, 2, tres, 3, cuatro, 4, cinco, 5, seis, 6, siete, 7, como séptima como a sétima tataravó. Por aí, mais ou menos, de Davi. gentil también. Gentia também. Bueno, Bom, si seguimos por ahí, se continuarmos por aí buscando, encontraremos. encontraremos, vejam, Vamos a ver aquí vamos ver aqui otra cosa muy importante. outra por coisa aquí. muito importante por aqui. Sigue diciendo, Continua dizendo, e Boaz gerou de Ruth a Obed. y Ruth E era Ruth era uma moabita gentia também. Así es que Assim que la abuela a avó de David de era Davi la esposa de Obed. era a esposa de Obed. Bisabuela E a de David bisavó de Davi era Ruth. era Ruth, gentia O também. sea que en esa Ou seja, que nessa linha tem quantas avós? Ou avós, tataravós e tataravó? tiene tres. Tem 3. Y si seguimos buscando por E ahí, se continuarmos buscando por aí, no encontraríamos não encontraríamos a una por ahí. uma La por aí. primera, A primeira, pues era pois era de... ¿de dónde era? Onde era? De Kuwait. Do Kuwait. Una que vivió en Kuwait. Uma que viveu no Kuwait. Así es que vamos a dejar eso Assim quietecito que ahí, vamos deixar isso quietinho aí. porque de por ahí vienen Porque por aí vem gentios e hebreus também. Así es que Assim que podemos ver podemos ver la relación que a relação que há entre entre los gentiles y os los hebreos. gentios e os hebreus pela linha do rei Davi. Y ahora, E agora, por cuanto mujeres porquanto mulheres representan iglesias representam igrejas y representan e pueblos, representam naciones povos, nações e línguas, y encontramos encontramos que que estas mujeres gentiles estas mulheres gentias representam la iglesia a igreja do Senhor Jesus Cristo. y por consiguiente E, consequentemente, encontramos que encontramos que Cristo, Cristo, por meio de su iglesia, por meio da sua igreja, ha estado teniendo hijos esteve tendo filhos e filhas de Deus. y Cristo siendo E el Cristo, heredero sendo herdeiro al trono de David, ao trono de Davi, la casa de David a casa de Davi, ou seja, a descendência de Davi por meio de Cristo, es la que con Cristo é a que com gobernará, Cristo governará, reinará durante o reino milenial e por toda a eternidade. E vejam a relação que há entre hebreus e gentios. Cristo nasceu no meio do povo hebreu, consequentemente encontramos que por nascimento foi hebreu. Por nascimento. aunque Embora ao vir do céu, ni es gentil, nem é gentil, nem é hebreu. Mas porquanto toda pessoa que nasce em uma nação é cidadão dessa nação. y viene por la E vem pela descendência de David. de Davi. El nacimiento O nascimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. vean cómo Vejam como, por medio por meio de la
descendencia del rey David, da descendência do rei Davi, apareceu Cristo em Belém da Judeia, nascendo em Belém da Judeia. E encontramos que, consequentemente, obtém posición sua posição como príncipe da casa de Davi. es el heredero, como É o herdeiro, como disse el arcángel o arcanjo Gabriel. no importa lo que otras personas digan, Não importa o que outras pessoas digam contra Cristo, lo que dice Dios o que Deus disse es lo que vale. é o que vale. Ahora, ¿qué dice Agora, o que Dios por medio del Deus arcángel disse Gabriel por meio do arcanjo Gabriel? en San Lucas capítulo Em São Lucas capítulo 1, le dice disse el arcángel o arcanjo a Maria, versículo 30 em diante. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Quem disse o arcanjo Gabriel que se sentará sobre o trono de Davi? O menino que nasceria da Virgem Maria. Ele é o herdeiro ao trono. E agora encontramos que o povo hebreu leva milhares de anos sem um rei sobre o trono de Davi. Mas para o último dia, Cristo estará reclamando o seu trono, o trono de Davi, porque ele, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, se sentou no trono do Pai no céu. Mas Cristo tem seu trono aqui na terra, e é o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro como filho de Davi. E para isso, Cristo tem que se manifestar como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, onde está incluído a reclamação do trono de Davi. O povo hebreu está em expectativa, porque eles já dizem que sobre a terra tem que estar o Messias. E há cartazes que colocaram no meio do povo hebreu, onde leem, bem-vindo Messias. Assim, em muitas ocasiões, escreveram, colocaram nas ruas, porque estão esperando a vinda do Messias, a vinda do ungido, porque Messias ou Cristo significa ungido. O ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, para se sentar no trono de Davi. Esse trono leva milhares de anos que esteve sem ocupar, não esteve ocupado. Mas o povo hebreu está desejoso para vê-lo ocupado. E eles sabem que é para o tempo final, para o último dia, que o trono de Davi será reclamado e será ocupado. E eles estão esperando este grande evento. Neste ano, ou neste tempo, nasceu no meio do povo hebreu uma bezerra vermelha. E para muitos dos hebreus, é sinal da vinda do Messias. É sinal. É um sinal espiritual para o tempo final e para o estabelecimento do reino do Messias no meio do povo hebreu. Dizem que desde que o templo de Jerusalém foi destruído, daí em diante não tinha nascido no meio do povo hebreu uma bezerra vermelha. Recordam que era uma bezerra vermelha ou vermelha
a que era sacrificada e queimada, y luego e depois sacaban esa becerra tiravam esta bezerra já queimada completamente y preparaban e preparavam a água de la separación, da separação, el agua a de água la purificación. da purificação. Y ahora ellos están E agora eles estão em expectativa, esperando esperando algo grande de parte de algo grande da parte de Deus. Cuando la becerra era sacrificada, Quando a bezerra era sacrificada, con el dedo com o dedo esparcía aspergia el sacerdote o sacerdote sangue sangue por 7 ocasiones. por 7 ocasiões, tipo e figura das 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo, Sobre quienes la sangre de sobre Cristo. quem o sangue de Cristo foi aspergido. Y ahora vean ustedes cómo E agora vejam vocês como esteve se cumprindo en medio de la iglesia de la no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, o relacionando a esta bezerra vermelha, porque aquello era tipo y porque aquilo era tipo e figura de lo que estaría sucediendo do que estaria acontecendo en la iglesia na igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y ahora vean cómo el pueblo E agora hebreo está en vejam como o expectativa. povo hebreu está na expectativa e a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Y ahora E agora hemos tenido tivemos los 7 ángeles mensajeros os 7 anjos que mensageiros, son que são de la descendencia. da descendência de Jessé. ¿Y cómo puede ser E posible? como pode ser possível que sejam da descendência de Jessé? Por medio de Cristo. Por meio de Cristo, que é Y que viene por e medio que vem por meio de la línea de David. da linha de Davi ou descendência de Davi. Encontramos que todos os nascidos em Cristo, os crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavados no sangue de Jesus Cristo e que receberam seu Espírito Santo, vêm De la línea de da linha de Davi. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês como la casa de David. a casa de Davi está composta com seres humanos pertencentes ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, porque Deus prometeu que restauraria, levantaria a casa de Davi, o tabernáculo de Davi que estava caído. Y ahora vean, E agora vejam o porquê. es que reinaremos con É Cristo que reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, porque pertencemos à casa de Davi, a la descendencia a de David descendência de Davi por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. en la relación que hay Vem a relação que há entre los gentiles y entre los os gentios e os hebreus. Y ahora vean E agora vejam como, para el día posterior para o último dia, encontramos encontramos que el trono de David que o será trono de restaurado. Davi será restaurado. Y el trono de David E o trono de Davi está prometido para ser. está prometido para ser eterno. Y Cristo E Cristo es el que é quem reclama seu trono. y es el que hereda el trono de David. E é se quem sienta herda o trono sobre de el Davi trono. e se senta sobre o trono de Davi. Y para el tiempo E en que para o esta tempo em reclamación que essa sea hecha, reclamação seja Cristo feita sobre su e trono, Cristo se sente sobre o seu trono, es é que ele tendrá terá en la tierra na terra el programa o programa correspondente à restauração do trono de Davi llevándose a cabo. se realizando. Y es donde estarán los valientes E é onde estarão os valentes del hijo do filho de David de Davi, trabajando y luchando trabalhando para la e restauración. lutando para a restauração do trono de Davi. Como lucharon aquellos Como valientes lutaram aqueles valentes en favor a favor del reino do reino trono de David, do trono de Davi, para que así para que assim reinara reinasse el rey David, o rei Davi, siendo sendo vencedor dos seus inimigos. y ahora E agora, para el día postrero para o último dia, es que esto se convierte é que isto se converte em uma realidade no programa divino. este es el tiempo en Este é o donde tempo Jesucristo, onde Jesus Cristo, como hijo de David,
como filho de Davi, estará manifestado como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E é na manifestação de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando o leão ruge, 7 trovões emitindo suas vozes, que ele realizará a reclamação do trono de Davi, como também reclama sua igreja, seus escolhidos que foram lavados com o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus. Ele reclama tudo o que redimiu com seu sangue. E assim como encontramos que para o tempo em que tinha que ser ungido, o rei que se sentaria no trono lá do povo hebreu, para reinar sobre o povo hebreu, porque já o reino e trono de Saul tinha sido rejeitado, e Saul tinha sido rejeitado para reinar, portanto o trono de Saul teria fim. Mas depois viria um que não teria fim. E agora encontramos que sobre o povo hebreu estiveram reinando reis que pertenceram ao Império Romano e estiveram reinando nações também, e estiveram reinando governantes, presidentes e assim por diante, mas isto é um tipo de reino que terá fim. E dará lugar ao glorioso reino de Davi. Dará lugar ao trono de Davi, para reinar sobre ele Cristo, para Cristo reinar sobre ele. E para isso, vejam vocês, um espírito não pode ser coroado. Nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que um espírito não pode ser coroado. Para ser coroado, Cristo como rei sobre o povo hebreu, algo importante tem que acontecer no programa divino. É isso que tem que acontecer. Vamos ver se encontramos aqui rapidamente. Vamos buscar na página 81 do livro dos selos, pregado pelo reverendo William Marion Branham, diz, agora, notem bem, então é ele, o Cordeiro, quem toma seu lugar majestoso quando seus santos chegam para o coroar, Rei dos judeus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vê você? Em Apocalipse capítulo 10, versículo 6, vemos que o tempo se acaba. Na página 134 do livro dos selos disse, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, que para ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem que o Espírito Santo, Jesus Cristo, e o Espírito Santo ser manifestado em carne humana, tem que vir manifestado em carne humana. No livro dos selos, página 131, em espanhol diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que grita e faz tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Ou seja, que ninguém pode conhecer esse mistério do nome novo do Senhor
sem ser por medio ser por meio dos trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Fíjense en el misterio. Notem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia este nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, seu nome é chamado Verbo de Deus, ou seja, que é a vinda do Verbo novamente à terra. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as pessoas ou as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículos 13 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. Ou seja, o Messias é o ungido. E agora, na página 277, disse o reverendo William Branham, orando, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo. Ele veio em cada era, manifestado em cada anjo mensageiro, mas não veio em nenhum momento como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio em sua obra de redenção em cada uma das eras da igreja gentia. E para o último dia é que algo muito importante estará acontecendo, onde o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é o Espírito Santo, virá encarnado, ou seja, manifestado em carne humana, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no livro dos selos, página 256, em espanhol, disse o reverendo William Branham: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que será? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. A vinda do Espírito Santo em carne humana. A vinda do Verbo, a palavra, em um homem. Encarnada, a palavra, o Verbo, em um homem. Em um homem do último dia. Porque não pode ser em um homem de uma era que já passou, porque isso não funciona para nosso tempo. Tem que ser em um homem do tempo onde ele vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim como ele teve profetas, mensageiros no Antigo Testamento, em cada dispensação e cada era do passado, e teve na dispensação da graça 7 anjos mensageiros, nos quais Jesus Cristo, o Espírito Santo, se manifestou, mas em nenhum deles Cristo se apresentou como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como Filho do homem e Filho de Davi, porque esta é a manifestação correspondente ao último dia. E assim como passaram os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles era o ungido, o escolhido de Deus, nem os 7 anjos mensageiros, nenhum deles foi o escolhido
para ocupar a posição de ser o instrumento de Cristo em sua manifestação como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para vir o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Espírito Santo encarnado em um homem. O sétimo anjo mensageiro, em uma ocasião, pensou que era ele, porque seguramente leu em 1 de Crônicas, capítulo 2, e ali viu que dizia que Davi era o sétimo. E qualquer pessoa, pois, quem busca a bênção é a bênção de Deus, e se houver algo na Escritura de onde se agarrar para receber a bênção de Deus, não vai se agarrar você, pois assim se agarraram os homens de Deus do passado. Não se agarrou Jacó da bênção da primogenitura para receber a bênção de Deus? Pois nosso irmão Branham era um homem muito bom, muito humilde, muito simples, mas era uma pessoa muito sábia das bênçãos de Deus. E do que isto significa para a pessoa que recebe essas bênçãos de Deus, as quais tem que estar na Escritura. Mas esta bênção não correspondia a ele. Sabem que esta bênção, ele tentou agarrá-la como todos os mensageiros? São Paulo também tratou de agarrar esta bênção quando tentou converter o povo hebreu a Cristo. Somente pode ser convertido o povo hebreu a Cristo na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de carne humana no último dia, onde ele se manifesta como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como Filho do homem e Filho de Davi. E agora, vejam vocês, nenhum dos 7 anjos mensageiros foi o instrumento para esta manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de carne humana, através de um mensageiro na igreja do Senhor Jesus Cristo. O diagrama que o reverendo William Branham usou para a pregação da mensagem A Estatura de um Homem Perfeito nos mostra as 7 eras da igreja do Senhor entre os gentios durante a dispensação da graça. E aqui estão os 7 anjos mensageiros que foram representados nos 7 filhos que Jessé teve, que passaram diante do profeta Samuel, e dos quais Samuel disse: a nenhum destes Deus escolheu. A nenhum deles Deus escolheu. Para quê? Para se sentar no trono, lá no meio do povo hebreu, ou no trono do reino de Deus, no meio do povo hebreu. Mas depois veio o 8º, e somente o 8º cai na era 8ª. Não pode ser colocado na era 7ª. E somente há um só profeta prometido para depois que terminam as 7 etapas ou eras da igreja gentil, o ministério dos 7 anjos mensageiros. E é um profeta para uma nova dispensação, para a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino. É um profeta dispensacional, que é 7 vezes ou 8 vezes maior que um profeta de uma era. E isto é para não exagerar. Porque teríamos que dizer, é 14 vezes maior que um profeta de era. Por quê? Porque vejam, durante as 7 eras da igreja gentia e durante o ministério dos 7 anjos mensageiros, houve uma só cor do arco-íris, e não o círculo completo, mas a metade. 7 manifestações do Espírito Santo, mas sem o círculo completo. E depois, para a era da pedra angular, é a manifestação do pacto divino, do arco-íris, o círculo completo com as 7 cores. Portanto, é uma manifestação que é 14 vezes maior que a que houve em cada era. E, consequentemente, o ministério é 14 vezes maior
que o ministério que houve em cada era. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês cómo como para el día postrero es para que o llega la último edad de la dia é que chega a era da pedra angular, octava. a era oitava. Y el 8 nos E o habla 8 de nos fala de infinito e de eternidade. eternidad. Portanto, é uma era para toda a eternidade. En esa edad E está nesta era está o reino milenial e toda a eternidade. esa edad está Nesta era está então ministerio correspondiente, o ministério correspondente à dispensação do reino, que es el ministerio que é o ministério del profeta, do profeta da dispensação do reino, enviado con que é enviado com a mensagem do evangelho do reino, mensagem que o povo hebreu receberá. Porque a mensagem do evangelho do reino é a mensagem para o sétimo milênio e, consequentemente, para o glorioso reino milenial de Cristo. es el mensaje É a mensagem para a dispensação do reino. E uma mensagem para uma dispensação não a pode trazer um mensageiro de uma era, mas de uma dispensação. con ese mensaje. E com esse mensageiro se abre uma nova dispensação. Y aunque algunos Embora alguns pensem que está equivocado, ele estará consciente de que não está equivocado, mas sim, o que está ocorrendo é uma mudança de dispensação, um entrelace de uma dispensação com outra. E sempre nos entrelaces de eras houve problemas, houve maus entendidos e muitos mais nos entrelaces de dispensações. Quando houve o entrelace da dispensação da graça com a dispensação da lei, apareceu Jesus, o mensageiro da dispensação da graça. en ese entrelace de Nesse entrelace da dispensação da graça com a dispensação da lei, vejam vocês como houve grandes problemas. Criticaram a Cristo, disseram que era Beelzebul, que tinha demônios, que era amigo de cobradores e impostos e de prostitutas e de toda classe de gente de que ia, comia com eles, bebia com eles, e disseram que era um homem pecador. Todas essas coisas disseram, mas ele seguia para frente. Eles diziam, eu não vim buscar o justo, mas os pecadores, ao arrependimento, para que reciban para que recebam las bendiciones. as bênçãos de Deus. Y ahora E agora, vean ustedes como Cristo vejam vocês como Cristo nem fez conta. cuando E quando hizo algo, fez algo, les dijo ustedes disse, vocês não podem ouvir minhas palavras, minha voz, porque vocês não são das minhas ovelhas. esa persona Essas pessoas eram pessoas da dispensação da lei, mas agora estavam sendo chamados e juntados os da dispensação da graça, começando lá o chamado, por meio da manifestação de Jesus Cristo, por meio da manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Espírito Santo em carne humana, na pessoa de Jesus, aquele jovem carpinteiro de Nazaré. Quem ia imaginar que a vinda do anjo do pacto, que é o mesmo Jeová, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seria em um jovem carpinteiro de Nazaré, nesse véu de carne tão simples? Mas assim foi. ellos pensaban Eles pensavam que seria em um homem bem importante. E vejam, foi em um homem carpinteiro de Nazaré, un hombre um homem com uma profissão pero, o con pe- un oficio ou com um sencillo. ofício simples. ¿Quién se iba a Quem ia imaginar isso? en la mente de los Na mente teólogos dos teólogos doctores en e divinidad doutores em del divindade pueblo hebreo? do povo hebreu, Ninguna etapa em nenhuma se etapa imaginaram cumplimiento de que la o venida de Cristo cumprimento da vinda de Cristo, sua primeira vinda, seria en un joven em um carpintero, jovem carpinteiro de Nazaré, um homem simples. pero así Mas assim foi, porque quando Deus promete uma coisa grande em seu programa, a cumpre em forma simples. E estará nas interpretações teológicas do cristianismo que a segunda vinda de Cristo será a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em um homem? Isso não passa nem pelo pensamento mais longínquo aos doutores em divindade, aos doutores em teologia. Mas vejam, assim foi 2000 anos atrás. Mas o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo? Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente
Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem, ou seja, o Verbo vindo novamente em carne humana no último dia. Toda pessoa que quer ver a vinda de Jesus Cristo para o último dia, estará vendo a vinda de Jesus Cristo no Espírito Santo manifestado em carne humana, em um homem do tempo final, do último dia no qual nós estamos vivendo. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o véu de carne, o instrumento, não será o Senhor Jesus Cristo, mas que será o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino. Nele estará o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana, dando-nos sua mensagem do evangelho do reino, e assim proclamando o ano o dia de vingança do nosso Deus, e proclamando o ano do jubileu, sendo cumprido no último dia. Porque a primeira parte do ano do jubileu foi cumprida na primeira vinda de Cristo, e a segunda parte é cumprida na segunda vinda de Cristo. O que foi a primeira vinda de Cristo? Pois a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, velado em carne humana, ou seja, encarnado, feito carne, o Verbo, o anjo do pacto, Deus, com seu corpo teofânico, se manifestou em carne humana no véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Isto foi a primeira vinda de Cristo. E agora, para o último dia, o que será a vinda de Cristo? Será a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. Ou seja, quando se fala do Verbo, está se falando da Shekinah, da coluna de fogo, que é a teofania, o corpo teofânico de Deus, e que, ao estar na sexta dimensão, pois a pessoa veria um homem da sexta dimensão. Por isso é que, desde aquela coluna de fogo, Deus falou com Moisés e falou com outros profetas em diferentes ocasiões, e encontramos que em algumas ocasiões apareceu na forma de um varão. E alguns nem souberam que era o anjo de Jeová. Veja, o anjo de Jeová apareceu a Moisés na coluna de fogo em forma de uma chama de fogo, mas também em outra ocasião, quando Moisés quis ver Deus, quis ver a glória de Deus, Deus lhe disse: não me verá homem e viverá. Disse: eu passarei proclamando o nome de Jeová, e tu estarás colocado, eu te colocarei na fenda da rocha, e passarei e proclamarei o nome de Jeová. Passará a glória de Jeová frente a ti, eu porei minha mão sobre o seu rosto, e quando tiver passado, verás minhas costas, ou minhas costas. E tudo isso ocorreu. E quando Moisés esteve ali na fenda da rocha, que é tipo e figura das feridas de Cristo, encontramos que passou a glória de Deus. Deus proclamando o nome de Jeová. E depois Moisés viu as costas, ou as costas de Deus, como as costas de um homem. E logo encontramos que Abraão também tinha visto Deus, manifestado em forma visível, na forma de um homem, quando lhe apareceu como Melquisedeque em uma ocasião, e depois quando lhe apareceu como Elohim, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e comeu com Abraão.
E para o último dia, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, assim como apareceu naquelas ocasiões em forma visível, velado em seu corpo teofânico, e depois apareceu em carne humana no véu de carne chamado Jesus, e era o Verbo em carne humana. Aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse São João, capítulo 1, versículo 14. Para o último dia, novamente o Verbo habitará em carne humana, no meio da sua igreja, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus, encarnada em um homem. E isso será a vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, a vinda de Jesus Cristo no Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo em carne humana, no anjo mensageiro, no profeta mensageiro, da dispensação do reino e da era da pedra angular. Este é o Davi, o oitavo filho de Jessé. Quem está representado em Davi, o oitavo filho de Jessé. E esse será o oitavo filho de Cristo. O oitavo filho de Cristo como mensageiro. Cada anjo mensageiro é um filho de Jesus Cristo. Por meio de crer em Cristo e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E por meio deste novo nascimento, nós tornamos filhos de Deus através do segundo Adão, de Jesus Cristo. Nós tornamos filhos de Deus manifestados aqui na terra. E agora vejam vocês, é o oitavo filho de Cristo como mensageiro, o qual será o mensageiro da era da pedra angular e também o mensageiro da dispensação do reino. E vejam o que Cristo promete aqui. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Assim como Cristo, quando venceu e subiu ao céu, se sentou no trono de Deus que está no céu, e agora Cristo promete ao vencedor sentar-se com ele em seu trono. Não no trono do Pai no céu, mas no trono do Senhor Jesus Cristo, que é o trono de Davi, no meio do povo hebreu. Vejam vocês que as promessas feitas ao vencedor, todas serão cumpridas ao vencedor, que está tipificado no oitavo filho de Jessé, em Davi. E todas essas promessas que Cristo faz aqui, vejam vocês, são as mesmas promessas que Deus fez a Jesus e foram cumpridas a Jesus. Vejam, diz: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como Jesus se sentou com o Pai em seu trono, agora ele promete sentar o vencedor em seu trono, aqui na terra, ou seja, no trono de Davi. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27 diz: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim. É ao que vencer e guardar suas obras até o fim, ou seja, até o último dia. Eu lhe darei poder sobre as nações. Nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras teve autoridade sobre as nações. Mas haverá um que terá autoridade sobre todas as nações e as regerá com vara de ferro. E serão quebradas como vasos de oleiro, como eu também recebi de meu Pai. Vejam, a mesma autoridade que recebeu do Pai, agora ele diz que a dará ao vencedor. E por isso é que, para o último dia, para o fim do tempo, é que esta promessa será cumprida em toda a sua plenitude. Parcialmente
foi cumprida nos 7 anjos mensageiros, mas em toda a sua plenitude será cumprida no vencedor que estiver no fim do tempo, el día postrero. no último dia. Y le daré E lhe darei a estrela da manhã. el que tiene oído, Quem tem ouvido, que tiene oído, quem oiga. tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esto es una promesa. Isto é uma promessa da parte de Jesus Cristo. Le daré que Lhe darei o quê? A estrela de la mañana. da manhã. ¿Y quién es la estrella E de la mañana? quem é a estrela da manhã? Dice, Disse: yo Jesús Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. ¿a quién enviado? Enviou quem? Pois ao seu anjo mensageiro para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Yo soy Eu sou a raiz y el linaje de e a geração de Davi. eso él es Por isso ele é o herdeiro del trono de David. do trono de Davi. Y sigue diciendo, E continua la dizendo: estrella resplandeciente. a estrela resplandecente da manhã. Quem é a estrela resplandecente da manhã? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. En cada una de las Em edades de la cada iglesia, uma das eras da igreja gentia encontramos Cristo estuvo que manifestado Cristo esteve manifestado em Espírito Santo em cada anjo mensageiro, pero en ninguno de ellos mas em nenhum deles encontramos que estuvo cumplida que esteve cumprida la venida a vinda da estrela resplandecente da manhã. el séptimo ángel O sétimo anjo mensageiro viveu no tempo da tarde, no en el tiempo de la mañana, não no tempo da manhã. en el tiempo de la No tarde, tempo da tarde, da dispensação, da graça, e no tempo da tarde, séptima edad, da sétima era da igreja gentia. pero para el tiempo Mas para o tempo da manhã de um novo dia dispensacional, para o tempo da manhã da dispensação do reino, e para o tempo da manhã del séptimo milenio, do sétimo milênio, viene vem la estrella a estrela resplandecente da manhã e depois o sol de justiça nascendo. y ahora ambas E agora ambas as coisas, a estrela resplandecente da manhã e o sol de justiça nascendo, são a mesma coisa. ambas cosas son Ambas as coisas são la segunda a segunda vinda de Cristo. y como la estrella E como a estrela resplandecente da manhã aparece primeiro Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, quando está raiando a alva. Quando está raiando a alva de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. Ou seja, raiando a alva do sétimo milênio e raiando a alva da dispensação do reino. y luego E depois, à medida van pasando que vão passando os minutos diante de Deus, que para os seres humanos são anos, va vai la luz del sol a luz do sol saliendo saindo. y las personas miran E as pessoas olham en la mañana pela manhã, a eso de 5 de la por mañana, volta de 5 da manhã, por aí em diante, donde ven la estrella onde vem a estrela resplandecente da manhã e começam a ver pelo leste a luz do oeste. un resplandor Começam a ver uma luz, um resplendor. que tiene entendimiento E quem tem entendimento sabe que está mirando e sabe que está olhando para o leste diz: esa es la luz, esta é a luz do leste. es la luz, É a luz do sol que sai pelo leste. es la luz del mensaje É a luz do mensageiro do leste. É a luz do mensageiro de Israel. de Israel. Y la luz E a luz del este, do leste, que es la luz del sol de justicia, que é a luz do sol de justiça nascendo e resplandecendo, é a mensagem do evangelho do reino, resplandecendo y alumbrando dos e nos iluminando o entendimento e a alma, para podermos compreender os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, prometidos na Escritura, sobre todo los e sobre tudo os mistérios do reino de Deus, correspondentes ao último dia. y E ver estrella
resplandeciendo a de mañana, estrela resplandecente da manhã, resplandeciendo, resplandecendo, luego ver el sol e de depois justicia ver o naciendo, sol de justiça nascendo em um novo dia dispensacional. y ahora al que E venciere, agora, ao que vencer, Cristo dijo, yo le daré Cristo disse: Eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã. Ou seja, que Cristo em sua vinda vem em a seu mensageiro, estará viviendo en el o día vencedor que estará vivendo no último dia, o qual obtém a vitória, el cual obtiene o qual obtém a estrela resplandecente da manhã, resplandecendo Cristo em sua segunda vinda através do seu mensageiro no último dia, como a estrela resplandecente da manhã, e depois como o sol de justiça resplandecendo por meio de su ángel do seu anjo mensageiro, do profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, representado no oitavo filho de Jessé, el cual se o qual se sentará com Cristo em seu trono, conforme a promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que tendrá terá un ministerio um ministério, tanto en medio del tanto no meio dos gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como também terá seu ministério no meio do povo hebreu. Este é o único ministério trata con la iglesia que de los trata Jesucristo com a y igreja do Senhor Jesus Cristo e depois com o povo hebreu. Todos os demais ministérios das 7 eras da igreja gentia trataram de converter o povo hebreu a Cristo, mas não puderam, porque esses ministérios seriam para a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio dos gentios. E o único ministério para ministrar no meio da igreja gentia e depois no meio do povo hebreu é o ministério do sétimo profeta dispensacional, que é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. Este é o ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, através do qual se manifesta e nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia, onde Cristo estará manifestado como Filho do homem e Filho de Davi, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E com ele estarão os valentes do Filho de Davi, trabalhando no reino de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino, para a restauração de todas as coisas, para a restauração dos filhos de Deus à vida eterna e para a restauração do reino de Davi, do trono de Davi no meio do povo hebreu, para a restauração assim do reino de Deus no meio do povo hebreu e sobre todas as nações, em cumprimento da oração que Cristo ensinou, dizendo que quando orassem, dissessem: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E como a vinda do reino de Deus e seu estabelecimento no meio do povo hebreu e sobre todas as nações, a vontade de Deus feita no céu será feita também aqui na terra. Porque será governado o povo hebreu e todas as nações por Cristo. E com ele estará o vencedor, que se sentará com ele em seu trono. E com ele estaremos todos, como reis e sacerdotes, reinando no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, como a casa de Davi, a descendência de Davi, por meio de Jesus Cristo, o filho de Davi, que é o herdeiro ao trono, é o herdeiro ao reino de Deus sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E com ele nós reinaremos por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por isso é que cremos em Cristo, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo de era em era. Todos os membros do corpo místico de Cristo durante as 7 eras e nesta era final, a era da pedra angular, era eterna. E vejam vocês, reinaremos com ele porque nós somos reis e sacerdotes, e também os das eras passadas.
E os mensageiros das 7 eras terão uma oportunidade muito importante no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também o anjo do Senhor Jesus Cristo, da era da pedra angular e dispensação do reino. Esse será o grupo principal do reino de Jesus Cristo, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que podemos ver todo este programa divino que está sob Jesus Cristo como Filho do homem e Filho de Davi. Podemos ver também os valentes do Filho de Davi, de Jesus Cristo, como Filho do homem e Filho de Davi, que no último dia estará manifestado no 7º milênio, era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, onde estão os valentes de cada era? Pois estão na era que lhes correspondeu viver. Os valentes de Jesus Cristo de cada era, junto com o mensageiro de cada era, onde estava Jesus Cristo e o Espírito Santo, e estiveram no território onde se cumpriu cada era. E agora? Onde estão os valentes do filho de Davi do último dia? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, onde está se cumprindo a era da pedra angular e dispensação do reino. Se abriu para dar as boas-vindas a todos os filhos de Deus dentre os gentios e a todos os do povo hebreu, a todos os servos do povo hebreu, tanto aos 144.000 como ao resto dos hebreus que quiserem entrar na dispensação do reino. Agora, a eles corresponde, um pouquinho mais adiante, a oportunidade. Quando eles entrem, todos já estaremos transformados. E Deus já terminará seu trabalho entre os gentios. Agora, vejamos o privilégio que nós temos na América Latina e no Caribe, de sermos valentes do Filho de Davi, na manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, como Filho de Davi, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Temos um privilégio maior que o que tiveram aqueles 37 valentes do Filho de Davi. Porque agora, vejam vocês, todos vocês são valentes do Filho de Davi. E em toda a América Latina e o Caribe, há mais valentes do Filho de Davi, dos que houve no tempo do rei Davi. E isto é para a restauração do trono de Davi e reino de Davi, no meio do povo hebreu e sobre todas as nações. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos no tempo onde grandes bênçãos Deus está derramando sobre sua igreja, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe, onde Jesus Cristo está em Espírito Santo, se manifestando como Filho do homem e Filho de Davi. E como Filho do homem e Filho de Abraão, e assim por diante. Com cada um desses títulos de Cristo, há uma herança que ele obtém. Assim que, vejam vocês onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Nos encontramos no tempo onde já transcorreram os ministérios dos 7 anjos mensageiros, os quais aparecem aqui, nesta nuvem, que foi formada por anjos,
os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e por um anjo que era muito diferente dos demais, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o qual tem o 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo, e o qual, para cumprir seu trabalho, tem que vir no último dia manifestado em carne humana, e assim ele realizar sua obra correspondente ao leão da tribo de Judá, ao rei dos reis e senhor dos senhores, ao filho do homem e filho de Davi. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo não da manifestação dos 7 anjos mensageiros, mas no tempo da manifestação do anjo que era muito diferente dos demais, para a era da pedra angular e dispensação do rei. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, onde Cristo está manifestado e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, onde ele nos estaria falando e através do qual estaria falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim estaria nos abrindo os mistérios correspondentes ao último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam o simples que seria tudo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus promete algo para a sua igreja, temos que ver para que era corresponde esta promessa. E já as promessas correspondentes a estas eras foram cumpridas. E somente falta a ressurreição dos mortos em Cristo para os destas eras. E para alguns da era da pedra angular que se foram, porque seu tempo terminou aqui na terra. Mas todas as promessas, vejam vocês, que faltam por serem cumpridas, e as que estão sendo cumpridas na atualidade, correspondem à era da pedra angular. E por isso é que ele chama os seus escolhidos, os seus filhos, a sua igreja, para subir à era da pedra angular, para subir onde ele está falando à sua igreja, com esta grande voz de trombeta, e dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, por meio do seu anjo mensageiro. De Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, nos diz que dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6 diz: E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? A seu anjo para quê? Para dar a conhecer as coisas que em breve devem acontecer. Porque toda relação tem que vir, toda revelação tem que vir por meio de um profeta mensageiro. Este anjo mensageiro é o profeta mensageiro da dispensação do reino. Por isso é que vem dando a conhecer as coisas que em breve devem acontecer. Isto é o que os profetas de Deus fazem sempre, profetizam as coisas que hão de acontecer. E aqui ele vem dando a conhecer as coisas que devem acontecer e vem identificando as que já aconteceram. Chegamos ao tempo final, ao último dia, onde Cristo disse que chegaríamos e receberíamos as bênçãos prometidas para o último dia, e onde estariam os valentes do filho de Davi, com uma fé viva em Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, vendo-o manifestado e escutando-o, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim, o mistério da fé dos valentes do filho de Davi para o último dia estaria escondida na segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Eles estariam vendo manifestado como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação.
estariam vendo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, no profeta da dispensação do rei. Mas este anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento, o véu de carne, onde Jesus Cristo e Espírito Santo se manifesta no último dia, como Filho do homem e Filho de Davi, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, e como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem. E este homem tem que ser um profeta, porque a palavra vem a quem? Aos profetas de Deus. Porque não fará nada o Senhor, se que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, e versículo 7. E a revelação dos 7 selos de Apocalipse tem que vir certamente por meio de um profeta. Toda revelação tem que vir por meio de um profeta, porque são os que têm as duas consciências juntas. O mistério da fé dos valentes do Filho de Davi. Onde estão os valentes do Filho de Davi do último dia? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, recebendo as bênçãos de Cristo, as bênçãos de Jesus Cristo, o Filho de Davi, neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do mistério da fé dos valentes do Filho de Davi. Eles viram que Davi estava ungido para se sentar no trono do reino de Israel. E isso é o que verão os valentes do Filho de Davi no último dia. Verão esta unção em carne humana manifestada. Verão o ungido com o Espírito Santo no último dia. Quem se sentará com Cristo em seu trono. Aí está o mistério da fé dos valentes do Filho de Davi, no tempo do rei Davi. E a fé dos valentes, o mistério da fé dos valentes de Davi, lá no tempo do rei Davi, e aqui, a fé dos valentes do Filho de Davi. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho deste mistério. Nesta série dos mistérios do reino dos céus, o reino de Deus. Já nesta série dos mistérios do reino dos céus, ou reino de Deus, quantas mensagens já, conferências já levamos, Miguel? Aqui, quantas? 115. Já nesta série levamos 115 conferências. Começamos onde foi? No México? No México ou em Austin? Começamos em Monterrey. Faz quanto tempo? Foi como 2 meses ou 3. Em 5 de agosto começamos e já levamos 115 conferências com subtemas que falam sobre os mistérios do reino de Deus ou reino dos céus. E quando terminarmos em 31 de dezembro de 1997, a quantos teremos chegado? Acima de 200 mensagens, 200 conferências sobre os mistérios do reino de Deus ou reino dos céus. E vejam que todos esses mistérios são as coisas que devem acontecer, que são abertas a todos nós neste último dia. Assim que, nesta ocasião, vimos o mistério da fé dos valentes
del hijo de David. do filho de Davi. ¿La fe de quiénes? A fé de quem? La fe de nosotros. A nossa fé. Y esa es la fe. E esta é a fé de rapto. Esa es la fe para ser Esta é a transformados y fé para raptados. sermos transformados e raptados, que nos dão os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Essa é a fé, La revelación a revelação de la segunda venida da de Cristo, segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Bom, Vamos a pasar a Miguel vamos passar para Miguel imediatamente, porque senão Comenzaríamos começaríamos com outro dos temas dos mistérios de Deus ou do reino dos céus. ya para mañana. E já para amanhã teremos. ¿Y cuál será el tema, E Miguel, qual para será o mañana? tema, Miguel, para amanhã? Bueno, vamos a Bom, vamos. la reunión de ministros É na reunião de ministros. y ya eso es para los E já ministros. isto é Vamos a para ver os lo que ministros. Vamos ver tendremos con o los que ministros teremos mañana. com os ministros amanhã. Los misterios Os revelados. mistérios revelados no último dia. Luego, pues, Depois, sobre ese pois, mismo tema, sobre Miguel, este podemos mesmo tener tema, Miguel, podemos ter uma atividade con todos los hermanos com en todos algún os irmãos em algum país para, hablar, ya para já falar a un nivel a um nível não de ministros, mas sim de congregações, también para que também y tengan a su alcance tenham ao seu alcance os mistérios revelados revelados en el día no último dia. E vejamos todos esos misterios todos esses mistérios que foram revelados no último dia, en la edad de la piedra na era da pedra angular e dispensação do reino, y los que faltan. e os que faltam para serem revelados. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E em breve chegue, seja chamado e juntado até o último dos escolhidos, e todos sejamos transformados e raptados. Y vayamos E vamos à ceia das bodas do Cordeiro, en el nombre no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém y amén. e amém. Con nosotros, Conosco, Miguel Bermudes Marim. Dios le bendiga. Deus os abençoe.